Olá, um filme praticamente todo rodado em Caruaru, no agreste de Pernambuco, foi o grande vencedor do Festival de Cinema de Gramado, um dos mais importantes do país. Carro Rei, da diretora Renata Pinheiro e com Matheus Nastergalli no elenco. Mas o filme, que também foi selecionado para o Festival de Roterdã, na Holanda, só deverá chegar aos cinemas em circuito comercial no próximo ano. Eu sou Estela Mares e este programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Os nossos convidados são a diretora Renata e o ator Matheus. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. A gente tem pouco tempo, 26 minutos. Eu queria colocar essa nossa conversa em 3 eixos. Carro Rei, no cenário brasileiro, esse cenário maluco que a gente está vivendo hoje, e Carro Rei na vida e na carreira de cada um de vocês. Vou começar pedindo para você, Renata, dar sinopse do filme para a gente. Olá, gente, tudo bem? Um prazer poder falar um pouco do nosso filme. O Carro Rei, ele é um filme que conta a história de um garoto que nasce com uma habilidade muito especial, por algum fenômeno fantástico, ele consegue se comunicar com as máquinas, né? Especialmente com os carros. Bom dia, meu querido Uno. Quanto tempo? O que é que está se passando com essa cabeça? Eu sei das injustiças que esse mundo tem feito com você. Vamos sair dessa e ir pras ruas. Lutar por justiça. Tio, eu escuto a voz dos carros. Então a gente vai entrar num filme que é uma grande aventura desse rapaz e do seu tio, Zé Macaco, que juntos eles vão tentar burlar uma lei estadual que proíbe o uso de carros com mais de 15 anos, né, de circularem nas ruas, o que vai causar a ruína financeira de uma classe que já está em crise, né, que é a classe trabalhadora. Mas então, nesse grande plano aí de fazer justiça, é onde começa a nossa aventura. E o Carro Rei, ele vai cada vez mais executando o seu próprio plano. Então, o filme se trata aí desse universo fantástico, filmado, como você falou, lá na cidade de Caruaru. Matheus, Zé Macaco, seu personagem. Oi, que prazer estar aqui com vocês. O Zé Macaco é um desses personagens que a gente ganha para coroar uma etapa do nosso trabalho, para poder derramar todo o talento que a gente, por acaso, tenha e o desejo de fazer coisas malucas que a gente, de vez em quando, tem e não tem lugar para colocar. A Renata Pinheiro me ofereceu esse presente, que é essa fábula de ficção científica agrestino, onde, de uma certa maneira, tudo pode acontecer dentro da história, né? Os carros falam, o menino Uno, o Ninho, tem a capacidade de falar com os carros, e o Zé Macaco, meu personagem, é um autodidata, um cara do sertão, um cara miserável, um brasileiro comum, infelizmente, né? Um marginal, que se parece a um macaco, e que é um autodidata e que desenvolve um jeito, por causa do talento do Ninho, de se comunicar com os carros. Esses carros passam a ter vida própria, muito poder, e aí eu não vou dar spoiler, mas o Zé Macaco, esse ser que sofreu bullying, que se construiu com as próprias mãos, quando adquire o poder de uma frota de carros inteligentes e os políticos já interessados em ajudar nas falcatruas e todo mundo se movendo para driblar a tal lei que impede a circulação de carros velhos nas cidades, quando ele adquire finalmente esse poder, ao invés de ele se tornar um brasileiro mais
consciente, mais humano, mais bacana, ele se torna um fascista. Ele inverte o desenvolvimento esperado. E nós pudemos, como é uma fábula, brincar de inverter também a evolução do Zé Macaco, de um homem simples que parece um macaco, para se tornar, ao invés de um homem cientista, autodidata, adulto, se tornar uma espécie de símio, animal, fascista, muito parecido com os governantes fascistas e cheio dessas ideias populistas e destrutivas e antiecológicas que regem, infelizmente, uma parte boa dos governantes do mundo hoje em dia, nessa nossa derradeira, me parece, virada para a direita, que o mundo tem querido dar. É uma fábula linda, divertida, para todas as idades, ao mesmo tempo é um filme de ficção científica interessantíssimo, porque é feito com os recursos de Caruaru e de um filme de baixo orçamento brasileiro. Ele tem inebriado o mundo nos festivais por aí, por causa dessas características, e para nós uma grande chance de criticar diretamente o que nos vem acontecendo, né? No dia 7 de setembro, por exemplo, agora, o presidente Bolsonaro reuniu uma série de... uma corja mesmo de seguidores em lugares importantes do país e fez um discurso fascista de perseguição ao Supremo Tribunal Federal, de desrespeito às instituições, insuflando violência nas pessoas, muito parecido com o discurso que a gente fez há um tempo atrás, quando o Zé Macaco finalmente pega um microfone na mão. Ao invés de ele elucidar, acalmar, elaborar um pensamento bonito para as massas, ele não resiste a chamá-las para o ódio, para a raiva. É uma tendência infantil, machista, violenta, essa que o mundo está tendo. Para terminar minha fala, dizer que eu procurei aproveitar a liberdade que a fábula, Renata e o personagem me davam para tratar um pouco desses temas em mim mesmo, minha violência, meu lado animal, raivoso, que às vezes mal se disfarça na minha tentativa de ser equilibrado e tal, e dizer que eu acho, finalmente dizer que eu acho o bolsonarismo, e eu acho que isso está representado no Zé Macaco e na frota dos carros inteligentes que ele cria. Eu acho o bolsonarismo e o ultradireitismo mundial uma grande preguiça de lidar com os problemas da vida adulta da humanidade, diante do planeta, da ecologia, diante do que nós já aprendemos, diante do discurso feminista, que agora já estava mais elaborado, do discurso da aceitação do outro, as questões raciais. Me parece muito infantil isso tudo. É uma preguiça infantil a que move a gente a permanecer num machismo estrutural, populista e de direita, com destruição da natureza em larga escala. Renata, vou aproveitar essa fala aqui de Matheus para te perguntar o seguinte: quando você começou a pensar esse filme, que é uma fábula, que é uma ficção científica, você já começou trabalhando o filme nessa perspectiva dele dialogar nessa intensidade com a realidade que a gente está vivendo hoje, dele ser uma espécie de, sei lá, de metáfora da realidade brasileira? Olha, ele é anterior a todos esses últimos acontecimentos que mudaram completamente, estão tentando mudar a cara do Brasil, né? Mas não conseguiram ainda, não, nem vão conseguir. Mas ele é anterior a 2013, por exemplo.
E a partir de 2013 é que a coisa ficou muito séria, né, com aquele movimento nas ruas, e aquilo foi pego pela direita para transformar também numa causa outra, né, que antes era uma causa por aumento, contra o aumento da passagem de ônibus, e aquilo foi transformando no que a gente tem hoje, passando por um golpe, que de fato foi o que aconteceu com Dilma Rousseff. Então, era muito difícil a gente não assimilar esse contexto político que o Brasil estava passando, porque isso atinge muito. A gente estava até comentando aqui antes de começar a entrevista que ontem foi 7 de setembro, e aqui na minha janela eu vi os motoqueiros passando, parecia que eu estava dentro do meu filme, entendeu? Não eram pessoas, eram máquinas ali gritando, entendeu? Ensurdecedoras, e numa violência. E eu hoje estou super cansada, apesar de não ter saído de casa. Então, isso tudo atinge muito a gente, e é claro que entra diretamente nas nossas obras. Talvez por isso que os artistas são tão ameaçadores, mas a gente é um ser sensível que está aqui exatamente para filtrar e reconfigurar essas informações todas. Afinal de contas, somos parte da alma, né, de uma nação. Então, a gente foi incorporando isso ao roteiro, e foi um trabalho que terminou nas vésperas mesmo de filmar. Então, o Matheus sabe, ele recebeu, quando eu convidei ele, eu nem enviei o roteiro, eu falei pelo telefone para ele, entendeu? A versão final ficou pronta muito em cima da hora, porque eu fazia questão de não ficar alheia a essas coisas que estavam acontecendo. Porque, afinal de contas, um rompimento institucional como foi o golpe de Dilma é o que acarretou tudo isso, né? E ficava difícil. O filme pode não ser sobre isso, o que eu acho até mais interessante nesse caso, porque não é um filme, vamos dizer assim, panfletário nem partidário. O filme é simplesmente de uma... Inclusive, assim, a gente pega uma cidade específica, mas para mostrar de uma forma muito universal o que não só o Brasil está passando, como o Matheus falou, outros países no mundo. Então, tem sim uma contextualização que ela é tão forte que chega, inclusive, a corromper os nossos personagens também, né? A formatar que arco dramático esses personagens vão ter, né? Como o caso mais evidente desse cientista, que ele é realmente catapultado para esse lugar do poder, do populismo, e esquece, enfim, que a ciência ela não é exatamente a corruptora, né? Mas é esse sentimento humano de poder e, enfim, junto com todo um contexto que a gente passa agora que corrompe essa alma, esse cientista, enfim. Então, assim, é um filme anterior a tudo isso, mas que foi acompanhando, sim. Olha, eu quero completar a fala da Renata, lembrando que é um filme, por momentos, extremamente divertido, por momentos extremamente didático e, por outros momentos, extremamente romântico. Mas que é isso. A nossa ficção científica agrestina, o Carro Rei, não podia não ser afetado pelo como que as coisas tomaram no mundo. E o fato de ser um filme tão múltiplo, no sentido do gênero mesmo, tão aberto, me parece ser grande virtude desse filme. Cada vez mais eu acho que vai ser nos riscos que a gente vai fazer bons filmes. Quanto mais a gente conseguir, de uma certa maneira, ir se afastando das narrativas que dão certo num certo cinema americano, quanto mais a gente conseguir bagunçar um pouco o que o espectador vê no telão, mais descobertas pode-se fazer. Então, o próprio filme me surpreendeu muito. Acredito que a Renata e a todos também, né, Renata? Conforme ele foi sendo exibido e foi causando textos maravilhosos, espontâneos. Muita gente debruçada no filme, aproveitando a abertura dele, a loucura dele e até a ingenuidade dele para fazer escritos que não deixam, que são obras a partir do filme,
completam o filme. É engraçado, é um filme que ele não é por si. Ele também já é o que se escreveu sobre ele, o que se pensou sobre ele. Eu acho isso tão bonito, como se o Carro-Rei já tivesse uma trupe, assim como o Carro-Rei do nosso filme arranja uma gangue de carros, o nosso filme arranjou, com poucas exibições no Brasil e no mundo afora, poucas mesmo, arranjou já uma tropa de pensadores amigos ou inimigos que falam sobre ele, mas, em geral, amigos. Assim, alguma coisa nele sempre perturba as pessoas a ponto de elas quererem escrever para tentar falar sobre o que esse filme é. Então, é um filme bem vivo, bem fora da curva, assim, E vocês vão ficar doidos com a arte, com as soluções que a arte deu para essa tecnologia tupiniquim, para esse cyber tupiniquim, assim, é muito lindo. Vou fazer um intervalo, interromper aqui essa nossa conversa um pouquinho, só para fazer um intervalo curto. Você que está em casa, não saia daí. Hoje, no Opinião Pernambuco, a gente está falando sobre o filme longa-metragem Carro-Rei, o grande vencedor do Festival de Gramado. Veja. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O assunto de hoje do nosso programa é o filme Carro-Rei, rodado em Caruaru e vencedor do Festival de Cinema de Gramado. Eu sou Estela Mares e converso com a diretora do filme, Renata Pinheiro, e com o ator Matheus Nastergaile. Lembrar para você mais uma vez que esse programa também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Renata, eu vou começar esse bloco com você, pegando carona numa fala de Matheus no bloco anterior. Ele fala que o correr riscos talvez seja assim a grande oportunidade, né, para a gente na arte, no cinema, enfim. E eu te pergunto se esse correr riscos é, de alguma forma, uma assinatura do cinema pernambucano. Estela, assim, eu não sei se é do cinema pernambucano, não, porque eu vejo que também tem muitos filmes bem clássicos, né? Eles podem ter umas temáticas assim um pouco mais agressivas, mas eles também têm estrutura bem clássica mesmo. Mas assim, eu acho que o cinema pernambucano ele tem uma ousadia na coragem, né? A gente tem a coragem de fazer algo diferente mesmo. Então, o Carro-Rei, eu apostei todas as fichas mesmo, mas se você for ver toda a minha cinematografia, ela é arriscada. Ela é arriscada. Só que o que é que acontece agora? O que aconteceu com a pandemia tirou o piso de todo mundo, não só de quem já se arriscava. Então, quem somos nós, esse ser contemporâneo, é preciso ser revisto. Então, a vida está toda de cabeça para baixo. Né? O planeta ficou enclausurado durante 1 ano em suas casas. Então, o que eu quero dizer assim, é que é preciso arriscar agora, sim, mais do que nunca, porque é arriscando que a gente vai entendendo esse processo muito contemporâneo, muito novo, que é essa nova vida, esse novo ser, esse novo habitar esse planeta. Né? É um filme que trata de assuntos muito importantes, como ecologia, né? Enfim, política também, tecnologia, transhumanismo. Então, é ousado também por tratar de assuntos tão amplos, mas, ao mesmo tempo, é incrível essa sede que havia, e a gente percebe agora, de pessoas querendo escrever sobre esses temas. Né? Então, assim, ao invés de ter uma enxurrada de crítica, mas como ela pode falar de temas tão amplos? Não, pelo contrário, uma grande oportunidade. Então, por onde a gente passa, né? Canadá, Suíça, enfim, Bélgica, é uma enxurrada de textos maravilhosos, porque Holanda.
Holanda, muito Holanda, a gente começou lá. E é por isso, então, essa necessidade da gente talvez se reinventar, se reinventar significa reinventar a arte que a gente faz, né? Mudar esse ponto de vista, quem somos nós. Então, eu acho que o Carro Rei tem essa ousadia, que foi uma proposta anterior a essa loucura que a gente está vivendo, né? E assim, e ele teve essa sorte de ser uma obra disponível exatamente nesse momento, para que se pense melhor quem somos nós e como a gente tem que usufruir e conviver, né? Vamos dizer assim, usufruir não, acho que conviver com esse planeta e com as outras vidas que habitam esse planeta. Eu queria aproveitar, posso pegar carona, Renata? Claro, claro. Nisso que você acabou de falar, eu acho que a gente finalmente chegou na consciência total de que o mundo se aponta para um apocalipse. De uma certa maneira, a gente já sabe que estamos em direção a um final muito causado pela tecnologia e pela invasão do homem no planeta. E também sabemos terrivelmente que não dará mais tempo de fazer algo. Pode-se reduzir os danos, mas não dará mais tempo de fazer algo. Então, o nosso destino mudou. O que eu quero dizer é que nossa mitologia também mudou. Para o cinema legal, me parece agora, não basta revestir as velhas fábulas com roupagem moderna e contar a mesma fábula, porque aquelas fábulas talvez não sejam mais as nossas, porque a gente está aprumado para o fim, pelo menos o fim de alguma coisa, mesmo. A ciência já avisou há muito tempo, e o momento de ter feito algo para frear o desastre já passou. Faz-se grandes reuniões do clima há muito tempo e decidem coisas, mas concretamente elas não acontecem. Assim, não existe ninguém parou de explorar combustíveis fósseis. Continuamos extraindo petróleo. Ninguém parou de fabricar carro. A gente continua poluindo a rua. Ninguém parou de criar gado em larga extensão. Então, assim, o ser humano está numa coisa louca, porque ele já sabe o que leva à morte dele e da Terra. Ao mesmo tempo, ele não pode mais frear. E há interesses muito fortes também para que ele não freie. Por isso que eu digo que é um pouco infantil, preguiçoso e assustado a direita, o movimento de direita do mundo agora. Porque vai dar trabalho, assim, trata-se de reduzir danos. Não quero me alongar muito, não, eu queria completar mesmo isso que a Renata falou. Acho que as obras que vão ser legais aqui, agora e daqui para frente, vão ser obras que vão instaurar novas fábulas, novas, com novos destinos. Porque o nosso destino não é mais o mesmo de um filme feito nos anos 80, ou até mesmo ainda nos anos 90. Nosso destino mudou. Nosso destino mudou. Isso. E eu acho que o fato de eu ser mulher, Estela, você também sabe disso, não é muito esperado nada da gente, pelo menos, né, tradicionalmente não é. Então, na verdade, acho que as mulheres, elas agora estão entendendo que a gente também está num lugar muito bom, porque já que ninguém espera muito, eu faço o que eu quero, entendeu? Então, assim, por isso que eu me dou o direito de um risco tão grande, porque eu falhar, eu já sei que é uma coisa esperada, entendeu? Então, assim, talvez eu tenha mais liberdade de arriscar do que muitos homens, entende? Então, o filme também fala muito de feminismo, de alguma forma, né? Da coragem das mulheres de tentar querer refazer a coisa, até porque talvez a gente tenha uma outra visão mesmo do mundo, e é por isso que a gente está aí. Bom, tem uma personagem feminina fortíssima no filme, que além de ser feminista, ela tatua a imagem, o nome morte com a vagina em monumentos machistas, como o Borba Gato, que foi queimado ali outro dia. Ela, além disso, ela pratica sexo com os carros, quer dizer, já falando do devir da nossa sexualidade nesse mundo apocalíptico, né? Enfim. Eu vou pedir licença para vocês, só para abrir um parêntese aqui, para trazer para essa nossa conversa,
que eu acho que tem tudo a ver, é um texto de teatro de um outro pernambucano, de Osman Lins, que se chama O Alto do Salão do Automóvel. E é tudo isso que vocês estão falando. Um texto que ele quase premonitório, que ele escreveu ali no início dos anos 60. Leiam esse texto. Que ótimo! Eu me lembrei agora e me emocionei, assim, porque é isso que vocês estão falando e que está num texto de teatro. Bom, para fechar, a gente está chegando no finalzinho. Matheus, eu vou te pedir para escolher. Você falou tão apaixonadamente de Zé Macaco. Eu vou te pedir para escolher uma cena do seu personagem para você mencioná-la aqui para a gente agora. Uma cena que foi importante para você fazer, que é importante para o filme, que foi visceral, de Zé Macaco. Nossa, o Zé Macaco foi todo muito visceral, porque tinha uma dificuldade física mesmo, constante na feitura. Então, nada era simples, vai lá, faz. Não tem cena de passagem. Tudo era, por mais simples que parecesse, com o corpo de um símio, e ficando cada vez mais sábio, mas cada vez mais animal. Então, eu não tenho muito como escolher uma cena mais significativa, mas eu gosto muito de quando ele finalmente consegue criar uma gaita eletrônica e ele também consegue falar com os carros, como o Ninho, sobrinho dele, faz naturalmente. Ele consegue, com a batalha dele, de trabalho, a labuta científica dele, criar essa gaita que fala com o carro. Então, quando o carro responde a ele pela primeira vez, eu recomendo assim, as pessoas prestarem atenção como é lindo esse momento assim do Zé Macaco, e é quando ele adquire o poder fatal, assim, é quando ele vira para sempre uma besta fera. Estão me mandando parar. Obrigada, Renata, obrigada. Toda a sorte com esse filme, né, que você falou que vai estrear em janeiro, fevereiro do ano que vem. Obrigada, voltem sempre. E foi um prazer ter vocês aqui hoje. Obrigada. Muito obrigada. Aliás, eu sou fã da TV e da Rádio Universitária e da Frei Caneca também. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Muito bom estar com vocês.